Olá, meus amados, estamos de volta. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo lindo, não é? Tudo tranquilo? Eu sou Fernando Santos, professor do 9º ano, Ensino Fundamental, Canal Educação. Olha só que coisa linda. Um abraço aí para a minha querida professora Fátima Campelo Matos. Estamos juntos. Olha aí a nossa intérprete. A Rosita está por aqui hoje. Então, vamos aqui, né? O conteúdo, o objeto do conhecimento, recursos linguísticos e semióticos que operam nos textos pertencentes aos gêneros textuais literários. Tá bom? Muito bem. Aí, só falando um pouquinho aqui, né, sobre os recursos semióticos, né, para que você tenha noção do que nós estamos fazendo. Na aula passada, nós colocamos esse mesmo slide aí. Estou retomando para que você fique 100%, né, tranquilo com relação a isso, tá? Então, vamos lá. O recurso semiótico é qualquer aparato, seja cor, fonte, palavra, gesto, fisionomia, usado para comunicar. É um recurso semiótico. Por exemplo, o que a Rosinha está falando bem aqui do lado, aí no canto aqui, né, é um recurso semiótico. É um recurso semiótico. Então, o recurso semiótico é o conceito que define o signo como sendo motivado e não arbitrário, de acordo com o interesse do autor. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Quais são os elementos semióticos que o texto compõe? Atualmente, há uma pluralidade de recursos semióticos, entre eles texturas, músicas, movimentos, linhas, fontes, cores, imagens, recursos gráficos, som e texto escrito, como potencialidades de representação e comunicação. Agora há pouco eu enviei aqui para alguns colegas, né, um texto falando sobre exatamente isso, né, sobre o signo, né? Que o corpo fala. Você já viu alguém batendo um papo com outra pessoa e batendo o pé o tempo todo? Ou então assim, ó, com a mão, né? Demonstra uma certa impaciência, né, não? Você falando com alguém e a pessoa olhando para você com a cara de quem passou 10 dias sem comer, você também consegue perceber que tem alguma coisa errada, né? Então, vamos lá. O que são os recursos linguísticos e semióticos? São formas de notícia, usadas para expressar experiências comuns de forma original, motivada ou poética em um discurso. Poética, prof? Não entendi, não. Quando você faz um discurso utilizando figuras de linguagem, né? É uma forma poética, né, empregada no discurso. É um recurso linguístico. Para atingir esse propósito, né, figuras de linguagem ou estilo são empregadas, valorizando, assim, um texto de modo com que esse comunique seu conteúdo com uma linguagem mais expressiva. Bem, aqui eu tenho um texto, né? Tem um texto aí, utilizando linguagem mista, né? Linguagem verbal e linguagem não verbal. Já estamos fazendo questões, tá? Eu só coloquei esses 3 slides anteriores aí,
né, para a gente retomar a parte inicial da aula anterior, né, para você ficasse ligado. Vamos voltar a fazer questões, né, e cada questão que nós fizermos aqui, nós vamos estar trabalhando, né, esses recursos linguísticos, esses recursos, né, semióticos. Um ato de coragem pode transformar tudo. Histórias cruzadas. Será se você consegue compreender? Né? Histórias. Olha esse nome, Histórias Cruzadas. Estão vendo duas mocinhas aqui? Vou botar aqui uma caneta aqui. Duas mocinhas aqui num banquinho, né? Essas roupas aí, né, da década de 70, 60, né? A da direita está aí olhando para as mãos, né? Minhas unhas, como é que estão? Bom, né? A outra toda comportadinha, né? Se fosse atual, né? As jovens aí estariam sentadas nesse banco, mas acho que com uma roupa diferente, né? Aquele shortzinho, né? Uma blusa curtinha mostrando, né, o umbigo e tal. Seria mais ou menos isso. Né? Porque cada período, né, você tem um estilo diferente. Né? Mas também a gente encontra situações em que, né, a vestimenta, né, acontece assim, até nos dias atuais. Bem, aí do lado esquerdo você tem duas pessoas. Eu não sei se aí são jovens ou de idade mais avançada. Acho que é a idade mais avançada, pela foto dá para ver que é a idade mais avançada. Mas se você fizer uma comparação, né, entre as duas jovens da direita e as duas da esquerda, as histórias são cruzadas. Né? Elas se diferenciam. Né? Aí aqui em cima, né, do texto publicitário, tem a seguinte frase: um ato de coragem pode transformar tudo. Você conseguiu compreender? Né? Nos dias atuais, você encontra ainda jovens sendo o tempo todo acompanhadas por alguém, né? Alguém que trabalha para os pais, e essa pessoa da esquerda está ali exatamente acompanhando o que é que a garota está fazendo no banquinho da praça. E por que eu estou dizendo que é alguém que trabalha para os pais dessas garotas aí? Pelo que elas vestem. Observa aqui, ó. Elas têm aqui... Como é que dá esse nome aqui, Fátima? Esse avental aqui, né? Esse avental, né, é tipo de pessoa que trabalha em casa, né? Trabalha na casa, né? E são cuidadoras das jovens. São cuidadoras das jovens. Ah, prof, legal. Professor, eu consegui fazer uma leitura aí. Vamos ver se o enunciado da questão me ajuda mais um pouquinho na compreensão. Vamos lá. Os elementos que compõem o cartaz de Histórias Cruzadas, tais como as caracterizações das personagens, olha, nada do que eu não tenha falado, hein? E os lugares que elas ocupam no cenário, é uma pracinha, né? Sugerem que o enredo do filme aborda os conflitos raciais e trabalhistas entre empregadas negras e patroas brancas americanas dos anos 60. Volta-se para as relações raciais conflituosas entre brancos e negros que emergem. Cuidado, emergir é diferente de imergir. Emergir é subir, elevar-se. E imergir
descer, né? Discute a posição social ocupada pela mulher da década de 60, sem diferenciar questões raciais. Letra D, revela a aproximação entre as pessoas negras e brancas em busca de melhores condições de trabalho, ou desconsidera os conflitos raciais e trabalhistas entre brancos e negros para criar a ilusão de um mundo ideal. Eita questão, hein? Só vou voltar para a imagem aqui para vocês fazerem uma análise. As duas jovens aqui, né, são brancas, não são? São brancas, né? E as duas aqui da esquerda são negras, né? Negras, pretas. Tá? E são histórias cruzadas. É como se você pensasse assim: para que serve o negro? Para trabalhar para os brancos. Né? Os brancos vão ter um poder aquisitivo maior. Os negros, sempre um poder aquisitivo menor. Né? É isso que o cartaz sugere para a gente. São histórias cruzadas. É como se o preto, né, ao nascer, já tivesse o seu futuro decretado. Vai sempre servir um branco. Mas lá em cima, né, tem uma frase que chama a atenção. Um ato de coragem pode transformar tudo. Um ato de coragem pode transformar tudo. E aí? Aborda os conflitos raciais e trabalhistas entre empregadas negras e patroas brancas americanas dos anos 60. Opa, professor, essa letra A tem alguma coisa a ver. Volta-se para as relações raciais conflituosas entre brancos e negros que emergem na realidade contemporânea. Né? Discute a posição social ocupada pela mulher na década de 60, sem distinguir questões raciais. Não, aí diferencia. Revela a aproximação entre as pessoas negras e brancas em busca de melhores condições de trabalho. Aproximação entre elas? Não vejo, pelo texto não vejo. Tanto é que as duas brancas estão ali, né, batendo um papo, né, e as duas negras estão do outro lado, entre si elas conversam. As duas negras e entre si as duas brancas. Desconsidera os conflitos raciais? Não, não desconsidera. A gente vai ver aí, letra A, B, né, ver qual delas vai nos dar a resposta. Você marcaria que letra aí? Diga aí para mim, por favor. Indubitavelmente, você marcaria a letra A. Olha aí que coisa linda. Aborda os conflitos raciais e trabalhistas. Né? As duas brancas, as duas pretas estão ali, as duas negras estão ali, né, trabalhando, né, fazendo sala, digamos assim, para as duas brancas que estão ali numa boa, sentadinhas no banco da praça. Né? Legal, né, não, turma? Vocês percebem, né, que a semiologia ela ajuda demais, né, na resolução da questão. Se você for fazer um dia um concurso público e aparecer um texto de linguagem mista, aposte na semiologia. Ele vai dar para você praticamente mais da metade da questão solucionada. Vamos lá para mais uma? Repartição. Um texto. Daí. Vou fazer a leitura do texto. Os rituais estoicos do escritório, entre móveis sólidos, ásperos e numerosos módulos
E os funcionários do RH ou contas a pagar? Boa tarde, volte sempre. As tantas cobranças que o patrão reclama, avulsas, ouvindo a secretária soluçar, aplicada às duplicatas, enquanto convulsionamos números, necessário é descá-los todos, o monstro é um patrão eletrônico. Ao invés de mãos, há troncos telefônicos, inaptos, se matando aos poucos estes homens que trabalham um por um, inúteis, caminhando na calma, um por um, inúteis, caminham na calma, ao recinto sanitário, tomam pílulas diante dos próprios rostos, projetados no mictório, findam em suicídios tão limpos quanto burocráticos. As máquinas permanecem a sós, sem ócio nem laços, sem tempo, apenas relógios, sem sonho ou delírio. Apenas atrapalham, repetindo os mesmos sinos. Apenas trabalham com ódio. Com ódio! Ao correlacionar o trabalho humano ao da máquina, o autor vale-se da disposição visual do texto. Vale-se da disposição visual do texto. E aí, essa questão é linda. A questão visual do texto. Olha o que é que você visualiza do texto aí, né? Você, quando faz a leitura, existem algumas coisas que precisam ser notadas, né? Precisam ser notadas, né? Olha aqui, ó. Olha essas palavras aqui, como elas são dispostas. Olha essa daqui, ó. Como é que é disposta? Olha essa daqui, ó. Né? O que mais que nós temos? Convencionamos números. O que é que mais que nós temos? Vamos lá. O autor vale-se da disposição visual para expressar a ideia de desumanização e de perda de identidade, ironizar a realização de tarefas repetitivas e acríticas, realçar a falta de sentido de atividades burocráticas, sinalizar a alienação do funcionário de repartição, ou destacar a inutilidade do trabalho moderno. Professor, essa daí está difícil. Difícil. Prof, eu quero um tempo aí para analisar. Pois analise 2 minutinhos na tela, valendo.
Belezinha. E aí, galera? Ao correlacionar o trabalho humano ao da máquina, o autor vale-se da disposição visual do texto, né, para expressar a ideia de desumanização e de perda de identidade, ironizar a realização de tarefas repetitivas e acríticas, realçar a falta de sentimento de atividades burocráticas, sinalizar a alienação do funcionário de repartição ou destacar a inutilidade do trabalhador moderno. Olha aqui o que foi que nós respondemos para a questão, inclusive com um comentário. A disposição visual do texto, caracterizada por uma sequência de palavras que ora se aglomeram em uma linha inteira, ora distanciam-se demasiadamente, representa a desumanização do processo de escrita pelo emprego do trabalho repetitivo e programado das máquinas, o que certamente descaracteriza o equilíbrio humano e indicia a perda de identidade. Por isso que a letra A é a resposta. Lembram que eu destaquei aquelas palavras que estavam ali coladinhas uma na outra? E se você parar para analisar, você usa muito isso aí nas redes sociais, não usa? Uma palavrinha junto com a outra, juntando aqui, que é uma luta, às vezes, para você entender, né? Então, é exatamente isso, galerinha, ó. Representa a desumanização do processo de escrita pelo emprego do trabalho repetitivo. É isso. Letra A de abidoral. Letra A de abidoral. Expressar a ideia de desumanização e de perda de identidade. O trabalho humano e o trabalho da máquina, né? Porque a máquina, se você pegar, por exemplo, uma fotocopiadora, né? Ela copia uma página, ou duas, ou 1000, ou 10, numa sequência. Sem parar. Tac, 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 direto. Né? Se o homem fosse fazer isso, ele não faria dessa forma. Não é verdade? É verdade. Muito bem. Resposta à letra A. A próxima... Olha, a próxima questão como é linda, gente. Né? Eu não sei se vocês estão conseguindo identificar... Não olhe para o enunciado da questão, mas olhem só para a imagem. Né? A imagem traz uma latinha, vocês estão percebendo? Estão vendo aqueles pinguinhos ali? Aqueles pinguinhos ali? É porque está geladinho ainda, viu? Aquilo ali deve ser algo que contenha álcool. Né? Muito bem. Agora você vê. Agora você não vê. Vixe Maria. É assim, ó. Estão vendo que ela está fechada aqui? Se ela está fechada, implica dizer que você não consumiu o álcool. Raciocina comigo. Eu adoro os publicitários. Sou fã. Porque essas ideias, né? Elas são, assim, perfeitas. A semiologia trabalhada por eles é algo fantástico, né? Veja que aqui, né? Tem a latinha de cerveja, né? E ela está fechada. Se ela está fechada, você, né? Não consumiu. Se não consumiu, você está, digamos aí, no seu carro aí, né? No seu, aqui é uma pista, né? Ali tem um ciclista. É como se fosse um retrovisor do seu carro. E você visualizando o ciclista que vem atrás ali. Né? Aí, você abre. Eu vou até mudar a cor aqui. Aí você abre. Quando você abre, é sinal de que você bebeu, tá?
É sinal de que você bebeu. E quando você bebe, quando você ingere, né, o álcool, aí campo de visão acabou. Foi embora. Já era. Eu tenho uma figura de linguagem aqui chamada de antítese. Você vê, você não vê. Se opõe. Professor, é impressionante, né, como essa leitura imagética me faz viajar. Eu estou viajando aqui, prof. Essa aula está massa demais. Né? Você pensando. E eu, quando resolvo questões assim, eu viajo também, eu gosto. Né? Então, essa é uma campanha de conscientização sobre os efeitos do álcool na direção. Pela leitura do texto, que é um texto, inclusive, de linguagem mista, né? Porque eu tenho aí a linguagem verbal, reproduzida por agora você vê, agora você não vê. Né? Nessa leitura que eu fiz agora, eu me lembrei, sabe de quê? Quando você vai fazer uma consulta com o oftalmologista, que ele fica botando ali, para você ler aquelas letrinhas ali. Você vê melhor aqui? Vou tirar. E essa daqui ficou melhor? Volta para outra? Eu vou para a seguinte. É ou não é? É, desse jeito. Né? Signo, significante, significado. Então, o álcool afeta os sentidos humanos. Pela leitura do texto, depreende-se que o álcool afeta os sentidos humanos, podendo provocar a morte de pessoas inocentes. Olha a letra A, rapaz, como tá legal. Letra B. A bicicleta é um veículo de difícil visibilidade para o motorista. Turma, essa letra B aqui é para quem não está nem aí para a aula que o professor Fernando está ministrando, viu? Está nem aí. Esqueça a letra B. Letra C. O recipiente da bebida pode ser usado como refletor da imagem da criança. Tem nada a ver. A visão do motorista alcoolizado fica turva após a ingestão de bebida. E letra E. A bebida alcoólica é proibida a menores de idade. O que é que tem a ver com a imagem isso aí? Nada! Nada! Prof, então vai ser a letra A ou a letra D? E aí? E se for outra que eu cortei aí? Não, eu vou fazer assim, ó. Não, eu vou deixar. Diga lá para mim. Pense mais um pouquinho. Pense. Você marcaria que letra? D de dado. A visão do motorista alcoolizado fica turva após a ingestão de bebida. Ou o álcool afeta os sentidos humanos, podendo provocar a morte de pessoas inocentes. Eita, galera. Rapaz, eu tirei 3 itens para vocês. Eita, você só tem 50% de chance e ainda joga para fora. Vamos lá, vamos ver a letra D. Por que não é a letra D? A visão do motorista alcoolizado fica turva após a ingestão de bebida. Fica turva? Nada de turva, né? Ele nem vê nada, ele perde os sentidos. Né? Você já conversou com alguém que estava dirigindo e estava embriagado e que se envolveu em uma batida de trânsito? Já perceberam que ela fala coisa por coisa? Né? Que não consegue dizer por que teve aquele incidente? Ela não sabe. Né? E
E quantas pessoas, né, inocentes perderam a vida por conta de alguém que estava manobrando um veículo, né, e essa pessoa estava alcoolizada. São muitos os casos. Há pessoas, inclusive, que fazem uma viagem de 300 quilômetros, 400 quilômetros, ingerindo bebida alcoólica direto. Né? Quando eu estou viajando com a minha família, né, para o litoral, de vez em quando eu tenho muito medo quando eu faço aquelas curvas que você não consegue visualizar quem vem do outro lado. Porque quando eu estou no retão e eu estou vendo que vem um maluco do outro lado, eu já consigo me encostar de um lado aqui e desviar. Porque, na realidade, você tem que dirigir por você e pelo outro. Né? Não adianta você ter a consciência e o outro não. Então, é isso. Então, aqui, ó, o álcool afeta os sentidos humanos. Os sentidos afeta. E pode provocar a morte de pessoas inocentes. Pode ou não pode? Pode. Aliás, só tem provocado. Quando não mata pessoas inocentes, deixa muitas delas na cadeira de roda. Letra A. Perfeito? Olha o efeito, olha o efeito. Agora você vê. Olha o outro lado. Agora você não vê. Você não vê. A visão ficar turva, você continua vendo, mas fica turvo. Você não consegue sentir 100% a imagem. Não é? Você já imaginou, Rosinha, você sem os óculos? Você até consegue ver que tem alguém ali. Né? Ficou turvo, mas tem alguém ali. Por isso que não é a letra D. Letra A de abdoral. Bem, aqui é um texto que nós já fizemos em uma outra aula, mas eu trouxe para vocês analisarem o aspecto semiótico. O aspecto semiótico. Hã? Vamos lá. Achei que essa pandemia não fosse acabar nunca. Eu também. Achava que não fosse acabar. E aí é um texto do Laerte Coutinho. É um texto de linguagem mista. Rosinha, você está olhando para essa imagem aqui? Vamos analisar essa imagem aqui juntos? Ou vocês querem um tempinho para analisar? Hein? Diga para mim. Não, prof, eu adoro quando eu tenho um tempinho para analisar, porque eu não quero ser influenciado pelo seu argumento aí. Então, por gentileza, 2 minutos para você analisar na tela, valendo 2 minutes.
Olha aí, galerinha, presta atenção. Achei que essa pandemia não fosse acabar nunca. Ele disse que a pandemia não acabou, né? Aliás, que acabou, né? Eu pensei que ela não fosse acabar, mas ela acabou. Aí o cara dizia, eu também. Mas só, meu amigo, que ela acabou. Olha o detalhe aqui, olha o detalhe. O homem para respirar, viu, Joara? Olha como é que ele está aqui, né? Cheio de máscara aqui, um tubozão, né? Um motor para que ele possa respirar, né? Soro. Meu Deus, tem muita gente que está desse jeito ainda. Aí depois, logo dessa pandemia aí, né? Ainda veio aquela história da chikungunya. Rapaz, quando você vai a uma clínica dessas de fisioterapia, né? O pessoal lá fazendo terapia, né? Fisioterapia para quê? Para voltar a andar. Andar! Pessoas que ficaram com o dedo torto. Foca bem aí. O dedão torto, como é que tá aqui? Olha aí. Rapaz, olha o dedo aí, ó. Vou botar aqui. Ó, o bicho fica torto, galera. Aqui, de lado aqui, olha aqui, olha. Rapaz, isso aqui é resultado, meu amigo. Ele era retinho, assim, né? Mas agora como é que tá? O bicho desceu. Há pessoas assim. Muito bem, rapaz. Esse cabra é invocado mesmo, viu? Qual é a finalidade desse texto aí, galera? Diga lá. A partir da leitura semiótica que você faz, né? A finalidade do texto é trazer argumentos e opiniões para convencer o leitor, criticar acontecimentos atuais de interesse público, apresentar uma imagem informativa para o leitor, ou narrar uma história cômica para divertir as pessoas. Criticar acontecimentos atuais de interesse público. Uma crítica. Né? Crítica. Né? Até por meio de ironia, a gente faz crítica. Está aí. No texto é possível concluir que a pandemia do coronavírus chegou ao fim, mas deixou consequências trágicas para muitas pessoas, diz a letra A. A letra B diz assim, deixou toda a população doente e acamada em hospitais do Brasil. Meu Deus, quem foi que disse que essa letra B é verdadeira, gente? Não, isso é coisa de doido. Letra C. Permitiu que as pessoas se tornassem mais preocupadas com as outras. Mentira. D de dado. Nunca vai acabar, pois as pessoas ainda continuam sem usar máscaras. Tem nada a ver a letra D. Letra E. Deixou as pessoas felizes. Felicidade que deixou. Galerinha, resposta sem sombra de dúvida, letra A. Tá? Chegou ao fim, mas deixou consequências. Eu mostrei o meu dedinho que ficou torto, só que daí não foi da pandemia do coronavírus, não. Já foi de algo depois do coronavírus. Mas muita gente, né, após essa pandemia do coronavírus, viu, Fátima? Existem pessoas que esquecem as coisas. Depois que foram contaminadas com esse vírus, né, passaram a esquecer. Oh, meu Deus do céu, eu botei a chave onde, meu Deus? Rapaz, a chave na mão da pessoa. E ela não sabe onde botou a chave. Já aconteceu com você? Alcemar, já? Não? Tem gente que esquece até que tomou banho. É desse jeito. Muito bem. No trecho, não fosse acabar, pensei que não fosse acabar nunca. A palavra nunca em destaque estabelece uma ideia de quê? De tempo, de dúvida, de modo ou de negação. As pessoas têm muita dificuldade com relação a tempo e negação, não tem? Mas eu pensei que ela fosse acabar
Quando? Quando que ela fosse acabar? Nunca. Se tiver negação aí, eu vou alterar a resposta, tá? Para tempo. É como se eu dissesse, eu pensei que ela não fosse acabar hoje, não fosse acabar ontem, não fosse acabar na semana passada, no mês anterior. Entendeu? Então aqui é mais uma questão temporal do que de negação. Olha aí a letra D, imperando. Tempo. Professor Fernando, adorei essa questão aí. Aparentemente uma questão muito fácil, mas ela requer uma atenção muito grande. Porque a gente sempre acha que o nunca é negação. Nem sempre. Nunca mais você ouviu falar de mim, mas eu continuei a ter você. Eita, tempo bom, rapaz. Através de qual elemento é possível compreender a mensagem principal do texto? É a imagem do cachorro? Vocês querem olhar para o texto? Vou voltar para o texto aqui. Olha o texto aí. Olha aqui o cachorro, né? Aqui tem uma máquina, né? A máquina aqui, o cara andando com a máquina, para cima e para baixo. Eita coisa. Gente com problema respiratório tem aos montes aí, né? Então vamos lá. Você já analisou? Agora vamos aqui. Através de qual elemento é possível compreender a mensagem principal do texto? É a semiologia trabalhando aí na questão, né? A imagem do cachorro, a fala do primeiro homem, o aparelho de oxigênio, a idade avançada do segundo homem, ou do pronome pessoal eu. Não, aí fica muito fácil. Responda para mim, não tenha medo não. Vá, pegue na minha mão e responda. Pegue na minha mão e responda. Letra? Ah, professor, letra Czinha. Letra C. Letra C. Beleza? O texto em estudo pertence a que esfera? Religiosa? Ô, professor, o que é que tem a ver com religião aí? Nada. Jornalística? Literária? Publicitária? Científica? A qual esfera pertence o texto? Vamos lá. Tã. Jornalística. Perfeito? Perfeito. Lindo, lindamente. Próxima. De novo. Vamos lá. O conhecimento de mundo faz com que você também responda a questão. Analise a imagem. Analise o que é que esse rapaz está dizendo, né? Aqui no canto tem uma palavrinha chamada medo e umas reticências, né? Tudo propicia o entendimento do texto. Tudo que está aí. Apareceu uma questão e apareceu um texto de linguagem mista ou de linguagem não verbal apenas, vai produzir sentido, né? Vai produzir sentido. Rápido, dona. Passa a bolsa. Senão eu espirro. Professor, não entendi não. Senão eu espirro. O que é que tem a ver isso aí, professor? Primeiro, você tem que ter um conhecimento de mundo. Você tem que ter um conhecimento de mundo, né? Tem que saber que esse período aí foi um período em que a pandemia do coronavírus estava aí, né, em todo o mundo. A gente ficava tão tresloucado que quando alguém espirrava a 5 quarteirões, né, de distância de você, você já ficava preocupado. Era ou não era? Era. Rapaz, eu consegui ver muitas brigas de pessoas que estavam passando uma pela outra. Ali, ó, não está usando máscara não, ó. Pessoal tenso, todo mundo
todo mundo preocupado, né? Ainda hoje existem pessoas que não conseguem andar sem um vidrinho de álcool. Ainda hoje. Ainda hoje tem gente que dorme com máscara. Sabe o que é dormir com a máscara, gente? É isso aí. E um espirra aí, meu amigo, é como se fosse um revólver. Meu amigo, é uma arma. O espirro aí era uma arma. Ou seja, fulano tal vai tossir aqui, eita, pois pronto, eu vou morrer. Não, tome a bolsa, leve, é sua. Não espirre não, por favor. E coloque uma máscara. A principal finalidade do texto é qual, turma? É trazer uma reflexão? É apresentar uma crítica? É provocar humor? Expor uma informação? Expor a moral da história? Qual é a finalidade do texto? Provoca humor. Esta é a finalidade, é provocar humor, tá? Mas é necessário, primeiro que não faz crítica nenhuma, né? Aqui só se usou o período pandêmico para se provocar o humor. Pelo menos isso, né? Levar um pouco de riso às pessoas acometidas, né, dessa doença seríssima. E aqui eu tenho um outro, né, texto, é uma charge aí no caso, e mostra desigualdades sociais. Essa questão também nós já fizemos em uma outra aula, mas eu quero mostrar para você o aspecto da semiologia, tá bom? Semiologia. Olha só, vamos analisar, eu vou esquecer o lado direito aí, eu vou olhar aqui uma sinaleira, né? Ou um semáforo, né? Como vocês quiserem, dependendo da região, né? Aí entra o aspecto da variação linguística. Existe o nome de sinal, sinaleira, semáforo. Muito bem. Aqui nós temos, do lado direito, nós temos aqui uma senhora com um filho nas costas, né? E um outro sendo empurrado por ela. Muito bem. Eu posso já mostrar para vocês, dizer para vocês, afirmar que uma pessoa de classe baixa, pobre, nível de escolaridade também eu consigo perceber aí. Como é que você consegue, professor? Pela fala. Fio. Você vai e pede. Fio. Professor, eu tenho umas amigas que só me chamam assim. Ei, fia. Fia. Ei, fia, é isso mesmo? Rapaz, vamos nos ajeitar, né, turma? Minha filha. Né? Ah, professor, pois eu chamei minha irmã. Minha irmão. Muito bem. Fio, você vai e pede. Ali passa um carro, né, do lado. O semáforo vai fechar. Vermelhão para o carro. Aqui nós temos a cidade, né, os prédios aqui. Né? Aí, quando o semáforo fechar, você vai e pede. E pede. Muito bem. Aí, você olha para o lado esquerdo. Né? Você percebe aqui um pai, gravata, né, bem vestido, sorriso largo, ok. Mostrando para o filho um computadorzinho chamado de iPad. Olha como é que ele fala, filho, para você, filho, iPad para você. Ele só falha um pouquinho aqui, né, nesse pra,
que na linguagem padrão não existe pra nem pro. É para o, né? Mas demonstra um grau de escolaridade elevado, né? E criança, turma, bem aqui no cantinho, tem aqui, ó, tipo uma imagenzinha aqui de um bonequinho, de uma criança, né? E veja como é, né, a vida dessas duas crianças, né? Elas se opõem, né? Enquanto uma está se divertindo com um aparelho eletrônico, a outra, né, utiliza o nome iPad com outro valor semântico, né? No sentido de pedir. O iPad lá é o computador, o iPad do lado esquerdo, né, para o garoto. E para o da direita, para o Bruguela que está sem roupa, sem nada, é o verbo pedir. Depois que o carro parar, você vai lá e pede, né? Pronto, aí está. Então, nós fizemos a leitura da imagem. E quando a gente faz a leitura da imagem, a gente verifica o aspecto social presente aí. Aspecto social, né? Divergentes, inclusive, né? Divergentes. Pô, bem, essa análise da charge, ela tem como objetivo principal. Vamos lá, vou ler devagarinho. É a última questão da aula de hoje. Fazer uma crítica social a partir de uma cena humorística. Essa letra A é bonitona, hein? Gostei. Letra B. Promover uma reflexão sobre o uso exagerado de tecnologias pelas crianças. Eu vou eliminar a letra B, tá? Vou eliminar a letra B. Reflexão sobre o uso exagerado. Retratar a dura realidade dos pedintes nas grandes metrópoles brasileiras. Será que a finalidade do texto é essa daqui? Não. Provocar uma reflexão sobre a péssima distribuição de renda no Brasil. Opa! A letra D satisfaz também, viu? Letra E. Fazer uma crítica sobre a alta taxa de natalidade nas camadas mais carentes da população. É porque aqui apareceu outro Bruguela aqui nas costas, né? Mas a letra E não é o objetivo principal. Professor, nós ficamos aí... Eu sempre deixo duas, Deusa. Vamos lá, eu sei que você é boa nisso. Letra A ou letra D de dado você marcaria, doutora Deusa? Hã? Pode dizer, Rosinha, não tenha medo, não. A Rosinha já disse que é a letra D de danadinho. A Deusa disse que acho que é a letra A. Fazer uma crítica social a partir de uma cena humorística? Ou é provocar uma reflexão sobre a péssima distribuição de renda no Brasil? Olha aí. Claro, gente, né? Distribuição de renda. Falei do aspecto, né, social, econômico aqui. É um contraste, né? Isso é uma antítese, é uma oposição. Sem mais para o momento, né? A gente encerra aqui a nossa aula, né, que evidenciou aqui os aspectos linguísticos e semióticos na resolução de questões envolvendo textos literários. Um forte abraço e até mais. Fui!